No escritório da academia, o professor Tade carregava uma pilha altíssima de formulários de inscrição, explicando a Siena que era comum quando as férias se aproximavam, e os alunos formavam grupos de estudo temporários para obter pontos. Na pressa, Tade acidentalmente deixou cair um formulário no chão. Siena percebeu e o pegou para ele. Enquanto ambos olhavam para o formulário, Tade ficou surpreso ao perceber que era o formulário de inscrição do famoso Grupo de Estudo de Ciências Ocultas. Sua surpresa aumentou ao ver os nomes de Eruki, e especialmente, Shirone listados entre os membros. Naquele exato momento, uma aura gélida emanou subitamente de Siena. Ela apertou o formulário na mão, um sorriso enigmático e empolgado surgiu em seu rosto, e seus olhos por trás dos óculos brilharam com um fulgor estranho. A cena mudou abruptamente para uma vasta e serena paisagem montanhosa sob o amanhecer, sinalizando o início de um novo capítulo. No meio da paisagem serena da montanha, Siena procurou Etela, que estava meditando e praticando. Etela a convidou calorosamente para um chá, assumindo que Siena só teria vindo até ali, se houvesse algo importante. No espaço silencioso, Etela alegremente começou a conversa, relatando que Shirone finalmente havia se juntado a um grupo de pesquisa, e perguntando curiosamente qual era. Com uma expressão de grande preocupação, Siena revelou que era o Grupo de Estudo de Ciência Paranormal. Essa informação deixou Etela estupefata, e a xícara de chá em sua mão pareceu borbulhar. Siena continuou a expressar sua insatisfação, lembrando que o grupo tinha má reputação há muito tempo, mesmo antes de ambas se tornarem professoras. Ela estava extremamente irritada ao pensar nas queixas incessantes dos pais dos alunos. Ela não entendia por que Shirone, uma aluna promissora, estaria desperdiçando tempo em um lugar assim em vez de focar nos estudos. Diante da raiva de Siena, Etela tentou acalmá-la, sugerindo que talvez o grupo fosse diferente agora. No entanto, Etela mostrava-se um tanto otimista em relação ao grupo de pesquisa de ciências paranormais. Ela confiava que, com o novo presidente Neide, um aluno obediente e com bons relacionamentos, o grupo não seria mais um ponto de encontro para elementos problemáticos. Ela esperava que os membros aprendessem juntos e seguissem o caminho certo. No entanto, a realidade na sala de atividades do grupo era completamente oposta às palavras cheias de esperança. Quando Shirone entrou, ele ficou paralisado com a cena à sua frente. O presidente Neide estava esparramado preguiçosamente no sofá, enquanto Eruki estava tranquilamente sentado à mesa de xadrez. Shirone perguntou, surpreso, por que os dois não estavam na aula ou pesquisando. Neide inventou a desculpa de não estar se sentindo bem, enquanto Eruki admitiu despreocupadamente que frequentemente faltava às aulas. Vendo a sala bagunçada, apesar de ele mesmo tê-la arrumado, Shirone não pôde deixar de sentir-se desapontado. Ele questionou os dois sobre não estudarem, não pesquisarem e nem irem às aulas. Em resposta à indignação de Shirone, Neide respondeu com malícia que ele poderia se arrepender de ter entrado, mas não poderia sair. Suspirando de frustração, Shirone decidiu ignorá-los e sentou-se num canto para estudar por conta própria. Do sofá, Neide lançou um olhar a Shirone e fez um comentário sobre o bom exemplo do amigo. Eruki perguntou a Neide sobre o progresso de sua nova invenção. Embora estivesse preguiçosamente deitado no sofá, Neide confirmou com entusiasmo que a havia concluído. A conversa deles chamou a atenção de Shirone, que estava diligentemente estudando por perto. Ele estava curioso sobre a capa de invisibilidade que Neide acabara de criar. Quando Neide começou a explicar as características da capa, Eruki demonstrou grande interesse e admiração. Incapaz de conter sua curiosidade, Shirone pulou da cadeira, ansioso para ver de perto aquela maravilhosa invenção. Ao mesmo tempo, em outro lugar, a professora Siena estava imersa em pensamentos sobre os membros da equipe de pesquisa. Aos olhos dela, não apenas o líder do grupo, Neide, mas também os outros membros eram figuras preocupantes. Ela estava particularmente atenta a Eruki, a quem considerava um indivíduo, astuto, que sempre fingia ser comum apesar de possuir habilidades latentes. Siena recordou o poder formidável de Eruki e o evento em que Shirone havia derrotado aquela criatura. Siena acreditava que com seus talentos, eles poderiam se tornar figuras centrais da academia após a formatura dos alunos mais velhos. No entanto, uma preocupação repentina surgiu em seu coração. Siena temia que estar perto de alguém problemático como Eruki pudesse influenciar negativamente Shirone, fazendo com que ele também se tornasse um aluno problemático. Siena estava cada vez mais preocupada com Eruki, chegando a pensar que ele poderia se tornar uma bomba relógio para a academia.
Ao mesmo tempo, na sala do clube, Chirone demonstrou grande surpresa e excitação diante de um barril cheio de granadas mágicas feitas por Neide. Embora impressionado, Chirone expressou sua preocupação com o nível de perigo delas. Neide gabou-se orgulhosamente que as tinha guardado para uma ocasião importante. No entanto, Eruki, com calma, desmascarou as palavras de Neide, revelando que o seu sonho era tornar-se um engenheiro mágico e que aquilo era apenas parte do seu processo de aprendizagem. Chirone ficou extremamente admirado ao saber da ambição de Neide. Sua curiosidade então se voltou para um livro de capa vermelha que Eruki estava segurando, o que deixou Neide e Eruki um tanto constrangidos. Neide percebeu que era material do Seiji, Prepartable Okobitena, grupo de pesquisa do corpo humano, e questionou por que estava ali. Sem hesitar, Chirone pegou o livro e o abriu. Ele ficou chocado ao descobrir que, em vez de material acadêmico, o conteúdo eram desenhos detalhados do corpo feminino, deixando-o extremamente confuso. Quando Chirone abriu o livro, supostamente um estudo do corpo humano, ficou chocado ao ver que estava cheio de desenhos de estudantes da escola, cobrindo o rosto envergonhado. Neide explicou casualmente que era na verdade um manual de informações, cheio de rumores e fofocas internas da academia, circulado por algum grupo de pesquisa obscuro. Eruki mostrou pouco interesse, considerando que era apenas um passatempo para desocupados. Em contraste com a atitude dos seus dois amigos, Chirone estava extremamente preocupado e questionava por que a escola não tomava medidas para impedir isso. Dentro do livro havia esboços de estudantes, com notas pessoais. Chirone, estranhamente calado, finalmente rompeu o silêncio com uma explosão de confusão. Ele achava que não deveriam ver aquilo, e, em pânico, não entendia o que era. Em sua angústia, Chirone perguntou-se, tremendo, quem poderia estar por trás de um grupo de pesquisa tão estranho. Eruki calmamente deduziu que era um grupo secreto. Como o conteúdo era principalmente sobre formandos, era provável que os responsáveis fossem alunos do último ano. Essa informação deixou Chirone atordoado, incapaz de acreditar que alunos do último ano teriam formado tal grupo. Durante a conversa com Etela, Siena afirmou que o grupo de pesquisa em ciências paranormais é, na verdade, uma organização obscura. Ela considerou que, comparado a este grupo, outras associações como a Sociedade de Magia Negra são meras brincadeiras infantis insignificantes. O verdadeiro problema, segundo Siena, é que este grupo de pesquisa é uma piada sofisticada operada pelos alunos mais excelentes e talentosos da academia, funcionando em um nível muito alto e conseguindo iludir completamente a equipe de investigação da escola. Siena explicou ainda que a razão pela qual este grupo foi negligenciado anteriormente é porque perdeu o status de um grupo de atividades oficial. No entanto, atualmente alguns alunos de elite estão tentando restaurá-lo. Siena garantiu que, aproveitando esta oportunidade, ela dissolverá completamente o grupo de pesquisa. Etela ouviu calmamente enquanto pousava o bule de chá, e demonstrou compreensão pela preocupação de Siena com a carreira dos alunos. No entanto, ela também revelou gentilmente que o facto de a escola não intervir nos grupos de pesquisa tem as suas próprias razões. Etela explicou por que a escola não interveio, argumentando que reconhecer os grupos de estudo como entidades independentes ajudaria a fomentar a autonomia e o senso de responsabilidade dos alunos. Ela comparou a situação dizendo que, se os adultos tirassem o direito de escolha das crianças, elas poderiam viver com medo de tomar decisões por si mesmas, então ela esperava que Siena lhes desse uma chance. Siena manteve sua posição firme. Embora admitisse que as palavras de Etela faziam sentido, ela insistia que o papel dos adultos também era desenvolver alunos talentosos e impedi-los de se desviarem. Percebendo a profunda preocupação de Siena por Chirone, Etela expressou compreensão. Ela explicou que queria dar a Chirone tempo suficiente para ele próprio perceber o seu nível, mas também não podia subestimar o entusiasmo de Siena. Depois disso, Etela pediu desculpas por não ter falado antes, e decidiu revelar uma informação importante. Ela informou que no recente teste de velocidade com armas, Chirone havia atingido o nível Nirvana. Essa notícia deixou Siena completamente atordoada, e ela soltou um grito de espanto que ecoou por toda a vasta região montanhosa. O texto a ser traduzido não foi fornecido. Por favor, forneça o texto. Siena correu imediatamente para a sala de convivência do grupo de pesquisa em ciências paranormais. A porta se abriu violentamente e ela entrou com uma expressão assassina no rosto. A aparição repentina da professora Siena na sala não foi bem-vinda por ninguém. Com um olhar determinado, Siena secretamente resolveu que deveria dissolver imediatamente este grupo de pesquisa degenerado, antes que as coisas fossem longe demais.